Que a paz de Deus esteja em vosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste dia, venho aqui, aleluia, trazer uma palavra de Deus para a tua alma. E que Deus possa guiar nesta gravação, neste áudio e nessa explicação. E que através do poder de Deus, você possa entender e compreender. Que Deus possa abrir o nosso entendimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de aprofundar, o Senhor traz uma passagem no livro de Salmo 88, que diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias. A minha vida se aproxima da sepultura. Esses versos aqui, glória a Deus. Muitos têm dúvida acerca da alma. O que é a alma? O que é o espírito? A existência da alma. Primeiramente, precisamos entender e compreender que a alma é a sede das emoções, a fonte do sentimento, o desejo. A alma é algo criado por Deus. Um exemplo fácil de entender e compreender. O ser humano, ele é tricótomo. Deus fez o homem tricótomo. Eu sou tricótomo. Você, ouvinte, é tricótomo. O que isso significa? São três partes. Deus fez o homem do pó da terra e assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o fez uma alma vivente, conforme a palavra de Deus nos ensina no livro de Gênesis. Mas o homem terreno, ele não é eterno. O homem volta ao pó da terra por conta do pecado original de Adão. Quando Eva e Adão caíram no pecado, na desobediência, houve uma sentença vinda de Deus, aonde Deus falou para o homem: te fiz do pó da terra, e do pó da terra tu retornarás. Então logo o homem morre e volta ao pó da terra. Mas Cristo veio para nos libertar do jugo, do fardo pesado. Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio para trazer a salvação. E a salvação é a salvação da alma. Então, a alma é algo precioso. A alma é uma dádiva de Deus. Deus concedeu a alma. E a alma, ela tem sede e fome. Quando eu estou com fome, é a minha alma que está com fome. Quando eu estou com sede, é a minha alma que está com sede. E para alimentar a fome da alma, a sede da alma, é só Cristo. Cristo tem o poder de libertar a alma da angústia, da tristeza e da aflição. Como nesta passagem deste salmo que foi lido, conforme o salmista escreveu esta passagem, que a alma dele estava angustiada. A alma dele estava cheia de angústia. E quando a alma está cheia de angústia, é só Deus que pode libertar.
E como que se alimenta a alma? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a alma. A palavra de Deus é o que sacia a alma. Então, para você entender um exemplo bem simples e fácil, o ovo. O ovo, ele é 3 partes: a casca, a clara e a gema. A casca, a parte frágil. Assim, comparando ao homem, o corpo. O corpo, a parte fraca. O corpo, também chamado a carne, é a parte fraca, frágil como a casca do ovo. Então, o corpo é o estojo. E dentro dele está a alma. O ovo, casca, clara e gema. O homem, corpo, alma e espírito. Deus fez o homem tricótomo, corpo, alma e espírito. A carne quer buscar as coisas da terra. Há um magnetismo que prende, que tenta puxar o homem para as coisas desta vida, para as coisas ilusórias deste mundo enganador. Porque a carne, ela não herda o céu. A carne é pó e do pó ela retorna. A carne, ela quer o pecado. A carne, ela cobiça as coisas dessa terra. Mas Cristo, que é a luz, ele tem poder sobre a carne. Cristo Jesus, que é o Salvador, ele tem o poder de colocar a carne do homem abaixo da planta dos pés. Porque a palavra de Deus nos ensina que existe uma luta entre a carne e o espírito. Agora vamos entrar na parte do espírito. O que é o espírito? Espírito é o que dá contato para com Deus. A carne não se dá o contato, porque a carne, quando falamos da carne, falamos do homem terreno. Logo, como foi explicado, o homem terreno, ele não herda o céu. Está escrito nas Escrituras: carne e sangue não herdam o reino dos céus, por conta do pecado original de Adão. Por isso, o Senhor Jesus nos ensina o santo batismo. Nós precisamos ser batizados em nome do Senhor Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para poder nascer da água e do Espírito. Porque a salvação está ligada à alma e o espírito, ambos ligados, alma e espírito. Alma, sede das emoções. Quando é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que já foi batizado, que já recebeu o Espírito Santo, esta alma, ela sente as virtudes de Deus. Esta alma sente a presença de Deus. Esta alma sente o sentimento de Deus. Por isso, é comum entre os homens e as mulheres de Deus, em algumas vezes, falar: estou sentindo isso, estou sentindo de orar, estou sentindo de visitar aquela pessoa. Mas, quando falamos desse sentimento,
não é um sentimento corpóreo do homem terreno, não é o sentimento da carne. Isso passa a ser um sentimento que Deus coloca na alma, porque a alma é a fonte dos desejos, a alma é a fonte espiritual. Logo, a palavra de Deus é espiritual, porque Deus é espírito. E as coisas de Deus são espirituais. Por isso é preciso se desligar da terra e entrar na comunhão, porque Deus é espírito. Então, o espírito dá contato para com Deus, porque Deus é espírito. Então Deus colocou no homem a alma e o espírito. Deus já fez o homem dessa forma, dessa maneira. Então, quando a pessoa morre, o homem morre, ele volta ao pó da terra. Mas o que presta conta para com Deus é a alma e o espírito. Por isso que há uma passagem que fala que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele desceu no Hades. Hades é um local de tormento, aonde vai as almas e os espíritos daqueles que não foram para o reino dos céus. E fala na passagem que o Senhor Jesus pregou para aqueles que estavam em prisões desde o tempo do dilúvio. Imaginemos que é um número incontável de quantas almas ali que o Senhor Jesus pregou para eles que estavam em prisões. Porque existe o mundo espiritual. A existência do mundo espiritual, a existência que isso os olhos da carne não enxergam. Mas aqui está a santa palavra de Deus, que ela possa clarear a nossa mente, que você possa compreender em nome do Senhor Jesus Cristo, que a dúvida possa sair do teu coração em nome do Senhor Jesus, que a presença de Deus possa visitar a tua alma, que a angústia possa sair em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta gravação possa ser abençoada por Deus, que essa explicação possa haver frutos, haver entendimentos, haver renúncias em nome do Senhor Jesus. Que haja, aleluia, a presença de Deus na minha e na tua vida. Que Deus possa nos proteger em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos limpar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa, aleluia, nos lavar com teu sangue. E que você possa compreender a importância do batismo. O batismo, aleluia, é o sepultamento para as coisas desta vida, desta terra, que é o pecado. Porque a carne, ela quer pecar. A carne, ela prende o homem. Logo, como foi explicado, o homem terreno. Mas dentro dele tem a alma que jubila, que salta. E a alma, ela quer a presença de Deus. A alma, ela tem fome. Ela tem sentimento. E isso é tudo espiritual. Então, quando falamos corpo, o homem terreno, e ele pende para as coisas da terra. Agora, quando falamos da alma e do espírito, estamos falando não das coisas desta terra. Já estamos falando em outra linguagem, já estamos nos desconectando desta vida, já estamos nos desconectando desta terra, porque o que dá contato para com Deus é o Espírito. Então hoje ouça esta pregação, ouça este evangelho que te anuncia a salvação para a vida eterna, para a tua alma. Aleluia! Deus não quer saber das coisas desta vida. Esta vida é passageira e ilusória, mas aqui está, aleluia, a palavra para te anunciar a vida eterna, a salvação da tua alma, a salvação, aleluia, para você escapar do castigo, aleluia,
que vem sobre os desobedientes, que vem sobre aqueles que não querem saber das coisas de Deus, que vem daqueles, aleluia, que viram as costas, mas aqui está a palavra ela tem o poder de te abraçar, a palavra ela tem poder de te dar o bom ânimo, haja ânimo em teu coração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a alma ela quer dar o contato com Deus. Ritaramansoricanta. Quando falamos em língua, são línguas espirituais. Aleluia! Na palavra de Deus fala acerca dos dons do céu, que está lá em 1 Coríntios 12. Há diversidades de dons. Uns falam em línguas, outros têm o dom da interpretação das línguas. Aleluia! Mas a linguagem é para falar com Deus, porque é assim as coisas de Deus. As coisas de Deus não são coisas desta vida, não é das coisas do homem terreno, mas é a importância, aleluia, é a alma e o espírito. Então, logo, você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para sepultar, aleluia, este homem terreno e você nascer da água e do Espírito. Quando o homem e a mulher passam pelas águas do santo batismo, ali é feita uma aliança para com Deus, ali é feito um concerto para com Deus, aonde você nasce da água e do Espírito, aonde, aleluia, aleluia, começa, aleluia, é o nascimento, e com o tempo você vai crescendo, você vai amadurecendo na fé, e você passa a começar a entender as coisas espirituais, porque é importante esse concerto para com Deus, aleluia, aleluia, e Deus está falando neste momento, aleluia, Jesus. Aqui está o evangelho anunciado, salvação da alma. Tu queres vida eterna, tu queres se alimentar da palavra de Deus, então busque as coisas do céu hoje. Não deixe para outro dia, não deixe para amanhã. Aleluia. Entenda o evangelho de Cristo Jesus, porque, aleluia, Jesus é amor. Aleluia, mas ele também é justiça. Aleluia, Jesus é justiça. E aleluia, mas Jesus não quer nos lançar, aleluia, no lago de fogo, aonde vai a besta, o falso profeta, e todos aqueles e aquelas adoradores, aleluia, de coisas erradas, presos em coisas erradas, adorando falsos deuses, deuses que não são e não têm poder nenhum, e não trabalham e não faz nada, são mortos, mas existe um Deus vivente, e esse Deus vivente é o Deus da Bíblia Sagrada, esse Deus vivente é o Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo para trazer a salvação das nossas almas, e logo, você sendo batizado, você vai estar apto para receber as coisas de Deus, você vai estar apto para ser uma nova pessoa, aleluia, nesta vida, nesta terra, aonde o Espírito Santo vai ajudar, aonde o Espírito Santo vai pegar a tua mão, aonde você vai estar apto a receber o Espírito Santo, porque um homem e uma mulher para receber o Espírito Santo, ele precisa passar pelas águas do santo batismo para poder ser limpo, porque o Espírito Santo é santo e o Espírito Santo não pode habitar na imundícia. Então é como um exemplo, uma pia suja. A pia suja atrai baratas, a pia suja atrai as moscas. Assim é o pecado atrai as coisas, a sujeira atrai sujeira, aleluia, e limpeza atrai limpeza. Então o batismo ele vai limpar você, aleluia, ele vai, aleluia, aniquilar os seus pecados, ele vai sepultar você, o velho homem, e é onde você vai nascer da água e do Espírito para adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é da maneira como você pensa, não é da maneira, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, essas coisas você tem que abandonar, você tem que deixar Cristo habitar em você.
Você tem que negar a si mesmo, como diz a palavra de Deus nos diz, para negar a si mesmo. Então negue a si mesmo, negue as coisas, mas deixe Deus entrar e trabalhar e mudar, e as coisas vão se encaixar, e aquilo que você não compreendia vai passar a entender, aquilo que você, aleluia, nem imaginava, você vai começar a querer desfrutar de Deus e da palavra, você vai querer se alimentar da palavra, você vai querer, aleluia, estar no meio das coisas de Deus, no meio do povo de Deus, você vai querer, aleluia, sentir o abraço espiritual da alma, e você vai ver que o mundo não preenche, que o mundo não dá essas coisas, e que você não encontra essas coisas, que não tem essas coisas nesta vida ilusória, e você vai ver que o mundo está debaixo do pecado, e você vai ver que o mundo está embaixo, aleluia, das trevas, que aonde as pessoas não compreendem, não entendem, se Deus não abrir o entendimento, se Deus não rasgar o véu, e as coisas de Deus é espirituais, então Deus quer você perto dele, e hoje veio a explicação do que é a alma e do que é o espírito, aleluia, e eles são eternos. O homem terreno ele morre e ele volta ao pó, mas a alma e o espírito é eterna, é eternidade. Estamos falando de eternidade, porque Deus é eterno e a alma deste homem, aleluia, ela é eterna. E para onde tu queres ir, é para onde que a tua alma vai. Hoje a palavra de Deus resgata. Deus tem poder de resgatar a tua alma. Deus tem poder de pegar com a mão forte e trazer de volta para a presença dele. Ó alma angustiada, retore cantaramá, pregação, ouça o Senhor falando contigo, é Deus falando contigo. A virtude de Deus, olha o Espírito Santo, haja vida e vida com abundância em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, aleluia, que a paz de Deus, o amor, aleluia, aleluia, a fé age em nossos corações para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém.